por uma aliança política. Ela que é jovem e pura, tem sua vida mudada quando é obrigada a casar com um general de guerra frio e nem sequer conhece. Mas após o casamento, algo inesperado acontece em sua vida que muda tudo. Catarina segurava a carta com mãos trêmulas, os olhos percorrendo pela terceira vez as palavras que pareciam dançar diante de sua vista embaçada. O papel creme, com o brasão militar gravado em dourado, trazia a confirmação de seus piores temores. Aos 18 anos, ela seria entregue em matrimônio ao general Alexandre Monteiro, um homem conhecido por sua rigidez militar e frieza emocional, que fazia até os soldados mais corajosos tremerem. É uma honra para nossa família, murmurava seu pai, o comerciante Henrique Oliveira, caminhando nervosamente pela sala de estar. Suas mãos suadas revelavam que nem mesmo ele acreditava completamente nas próprias palavras. O general é respeitado em toda a região. Você terá uma vida digna. Catarina observava pela janela o jardim onde passara a infância, onde construíra castelos de areia e sonhara com um futuro diferente. As roseiras que ela mesma plantara balançavam suavemente ao vento, como se acenam em despedida. Seus sonhos de conhecer o mundo, de talvez ensinar crianças, ou até mesmo escrever, desmoronavam como folhas de outono. "Quando será a cerimônia?" perguntou, sua voz saindo mais fraca que pretendia. "Em 3 semanas", respondeu sua mãe, Dona Isabel, ajeitando nervosamente o avental. "Já comecei os preparativos. Seu vestido será o mais belo que a cidade já viu." Mas Catarina não pensava em vestidos. Pensava no olhar gélido que vira no general durante as poucas ocasiões em que cruzaram caminhos na cidade. Alexandre Monteiro era um homem alto, de ombros largos e postura impecável, mas seus olhos pareciam carregar o peso de 1000 invernos. Diziam que jamais sorria, que tratava até mesmo os cumprimentos sociais com a mesma frieza militar que aplicava aos campos de batalha. Naquela noite, deitada em sua cama, Catarina permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Pela janela aberta, conseguia ouvir os sons familiares da cidade adormecendo. O sino da igreja marcando as horas, o latido distante de um cachorro, o murmúrio do vento entre as árvores. Tudo aquilo logo seria apenas memória. A carruagem balançava pelos caminhos pedregosos enquanto Catarina observava a paisagem mudar gradualmente. As colinas verdejantes de sua cidade natal davam lugar a terrenos mais áridos e rochosos, como se a própria natureza anunciasse a austeridade que a aguardava. A fortaleza São Bento erguia-se diante dela como uma montanha de pedra cinzenta, suas torres se perdendo nas nuvens baixas. Os muros espessos e as janelas pequenas lembravam mais uma prisão que uma residência. Soldados marchavam em formação perfeita no pátio central, seus passos ecoando em uníssono contra as pedras antigas. "Bem-vinda à sua nova casa, senhora", disse Marta, a governanta da fortaleza, uma mulher de meia idade com cabelos presos em um coque severo. Seus olhos, embora não fossem hostis, tampouco demonstravam calor. "O general a aguarda no salão principal." Catarina seguiu Marta pelos corredores sombrios, decorados apenas com retratos de antigos generais e mapas militares. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus passos sobre o mármore frio. As paredes grossas abafavam qualquer ruído externo, criando uma atmosfera de isolamento absoluto. No salão principal, Alexandre Monteiro a aguardava de pé diante de uma lareira apagada. Marta a conduzirá aos seus aposentos. O jantar será servido às 7 horas em ponto. A pontualidade é uma virtude que prezo muito. Alexandre se virou para sair, mas parou na porta. "Há regras nesta casa, Catarina. Marta a instruirá sobre elas. Espero que sejam seguidas à risca." E com isso, ele desapareceu, deixando apenas o eco de seus passos militares e o perfume sutil de lavanda, que curiosamente contrastava com sua personalidade árida. Marta a conduzirá aos seus aposentos. O jantar será servido às 7 horas em ponto. A pontualidade é uma virtude que prezo muito.
Alexandre se virou para sair, mas parou na porta. Há regras nesta casa, Catarina. Marta a instruirá sobre elas. Espero que sejam seguidas à risca. E com isso, ele desapareceu, deixando apenas o eco de seus passos militares e o perfume sutil de lavanda, que curiosamente contrastava com sua personalidade árida. Os primeiros dias na fortaleza transcorreram como um ritual mecânico. Catarina acordava ao som do sino que marcava às 6 horas, tomava um café simples servido por uma criada silenciosa e passava as manhãs explorando os poucos espaços que lhe eram permitidos. O jardim murado atrás da residência principal, a biblioteca empoeirada e a sala de costura. Marta havia sido clara sobre as regras. A senhora não deve circular pelas alas militares sem acompanhamento. O general valoriza a disciplina e o silêncio durante suas horas de trabalho. As refeições são servidas pontualmente e a conversa durante o jantar deve ser mínima, a menos que ele inicie um tópico. As refeições eram os momentos mais desconfortáveis. Alexandre se sentava na cabeceira da mesa comprida, seus movimentos precisos ao cortar a carne ou levar a taça aos lábios. Ocasionalmente, ele fazia perguntas sobre sua adaptação ou comentários sobre o clima, mas as respostas de Catarina eram recebidas com acenos educados e silêncio. "Você toca algum instrumento?" perguntou ele numa quinta-feira, quebrando o padrão habitual de silêncio. "Piano, senhor. Minha mãe me ensinou desde pequena", respondeu Catarina, sentindo uma fagulha de esperança. Alexandre assentiu lentamente. "Temos um piano no salão de música. Não é usado há anos, mas pode ser afinado se desejar." Por um momento, ela acreditou ver algo diferente em seus olhos, talvez interesse genuíno, ou mesmo uma sombra de melancolia. Mas o momento passou tão rapidamente que ela se perguntou se não havia imaginado. As noites eram o pior momento. Deitada em sua cama ampla e fria, Catarina escutava os sons da fortaleza adormecendo. As botas dos guardas noturnos ecoando pelos corredores, o vento uivando entre as ameias, e às vezes, passos solitários que pareciam vagar sem destino pelos corredores superiores. Uma dessas noites, movida por uma curiosidade que não conseguia conter, ela se levantou e abriu cuidadosamente a porta de seus aposentos. O corredor estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas frestas das janelas altas. Foi então que ela ouviu: "Se está gostando da história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para continuar recebendo mais histórias emocionantes como essa." Alexandre caminhava lentamente pelo corredor, as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar fixo na janela que dava para o pátio interno. Ele havia trocado o uniforme militar por uma simples camisa branca e calças escuras, e pela primeira vez desde que chegara, Catarina o via sem a armadura da formalidade. Ele parou diante de uma janela particularmente ampla, e Catarina percebeu que estava observando o céu noturno. Suas feições, suavizadas pela luz prateada da lua, pareciam carregar uma tristeza profunda, como se contemplasse algo muito além das estrelas visíveis. Catarina permaneceu imóvel, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento de vulnerabilidade que estava presenciando. Pela primeira vez, Alexandre parecia humano, tocado por alguma melancolia que sua disciplina diurna não conseguia esconder. Ele deve ter sentido sua presença, porque se virou lentamente na direção dela. Seus olhos se encontraram através da penumbra do corredor, e por um instante que pareceu eterno, nenhum dos dois se moveu. Não houve reprimenda, nem constrangimento. Apenas um reconhecimento silencioso de que ambos eram prisioneiros de sua própria solidão. Então, sem uma palavra, Alexandre retomou sua caminhada noturna, e Catarina voltou silenciosamente para seus aposentos. Mas algo havia mudado naquele breve encontro. Ela havia visto além da máscara de gelo do general e suspeitava que ele também havia visto além de sua aparente submissão. Nos dias que se seguiram, uma estranha dinâmica se estabeleceu. Durante o dia, eles mantinham a formalidade habitual.
Mas as noites trouxeram encontros silenciosos pelos corredores. Nenhum dos dois jamais mencionava essas caminhadas noturnas, mas Catarina passou a aguardá-las com uma ansiedade que não conseguia explicar. Uma noite, Alexandre parou diante da mesma janela de sempre, mas desta vez se virou quando sentiu sua aproximação. As estrelas estão particularmente brilhantes hoje, disse ele, sua voz mais suave que durante o dia. Catarina se aproximou cautelosamente da janela. Meu avô costumava dizer que as estrelas são lanternas que Deus acende para guiar os perdidos. Seu avô parece ter sido um homem sábio, respondeu Alexandre, e pela primeira vez, Catarina detectou algo que poderia ser um sorriso em sua voz. Outubro trouxe consigo a festa da colheita, uma tradição centenária do vilarejo vizinho à fortaleza. Marta informou a Catarina que sua presença seria obrigatória ao lado do general, uma demonstração pública da unidade do casal perante a comunidade local. É uma festividade ruidosa, comentou Alexandre durante o jantar, sua expressão sugerindo que preferiria enfrentar uma batalha a participar de festividades públicas. Mas nossa presença é esperada. Faz parte das responsabilidades diplomáticas. Catarina sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa. Desde sua chegada à fortaleza, havia tido pouco contato com o mundo exterior, e a perspectiva de música, dança e celebração despertava uma saudade profunda de sua antiga vida. No dia da festa, ela escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, e prendeu os cabelos castanhos em um penteado que sua mãe lhe ensinara. Quando desceu para encontrar Alexandre, ficou surpresa ao vê-lo aguardando no salão principal vestindo não o uniforme militar habitual, mas trajes civis elegantes que realçavam sua estatura imponente. Você está muito bem, disse ele, hesitando ligeiramente nas palavras, como se não estivesse acostumado a fazer elogios. A praça central do vilarejo estava transformada. Bandeirolas coloridas pendiam entre as árvores, mesas repletas de frutas e doces locais se espalhavam pelos cantos, e um pequeno palco fora erguido onde músicos locais tocavam melodias alegres que faziam os moradores dançar em rodas animadas. A chegada do general e sua esposa foi recebida com reverências respeitosas, mas Catarina percebeu que a rigidez de Alexandre criava uma barreira invisível entre eles e a celebração. As pessoas se curvavam educadamente, mas mantinham distância, como se temessem perturbar sua solene dignidade. Venha, disse uma senhora idosa, pegando a mão de Catarina com coragem surpreendente. A tradição manda que todas as esposas participem da dança da colheita. A chegada do general e sua esposa foi recebida com reverências respeitosas, mas Catarina percebeu que a rigidez de Alexandre criava uma barreira invisível entre eles e a celebração. As pessoas se curvavam educadamente, mas mantinham distância, como se temessem perturbar sua solene dignidade. Venha, disse uma senhora idosa, pegando a mão de Catarina com coragem surpreendente. A tradição manda que todas as esposas participem da dança da colheita. É para trazer prosperidade ao lar. Antes que pudesse protestar, Catarina se viu no meio de um círculo de mulheres que giravam ao som de uma música tradicional. Seus pés, que haviam aprendido passos de dança clássica em sua juventude, logo encontraram o ritmo da melodia folclórica. E então algo mágico aconteceu. A música despertou nela uma alegria que havia permanecido adormecida durante meses de silêncio na fortaleza. Ela começou a sorrir, depois a rir, seus movimentos tornando-se mais fluidos e expressivos. As outras mulheres responderam ao seu entusiasmo, e logo todo o círculo dançava com uma energia contagiante. Do lado da praça, Alexandre observava em completo silêncio. Nunca havia visto Catarina assim, radiante, livre, vibrante como uma chama dançando ao vento. A transformação era tão completa que por um momento ele duvidou que fosse a mesma mulher silenciosa que jantava à sua mesa todas as noites. A viagem de volta à fortaleza transcorreu em um silêncio diferente do habitual.
Alexandre parecia perdido em pensamentos, ocasionalmente lançando olhares furtivos para Catarina, como se tentasse decifrar um enigma que acabara de descobrir. "Você dançava quando era criança?" perguntou ele subitamente, quebrando o silêncio. "Sim", respondeu Catarina, surpresa pela pergunta pessoal. "Minha avó dizia que a dança era a linguagem da alma quando as palavras não bastam." Alexandre assentiu lentamente, mas não fez mais comentários. No entanto, Catarina percebeu que algo havia mudado na atmosfera entre eles. Era sutil, como uma mudança na direção do vento que se sente antes de vê-la. Nos dias seguintes, pequenas alterações começaram a aparecer na rotina rígida da fortaleza. Alexandre permitiu que Catarina organizasse um pequeno grupo de leitura para as esposas dos soldados, algo impensável semanas antes. Quando ela pediu permissão para acessar mais livros da biblioteca, ele não apenas concordou, como pessoalmente selecionou alguns volumes que achava que ela poderia apreciar. "Literatura, história e música", disse ele, colocando os livros sobre a mesa de seu escritório. "Pensei que pudesse interessá-la." Entre os livros havia um sobre compositores clássicos, e Catarina folheou suas páginas com interesse genuíno. Quando chegou a uma sessão sobre música de câmara, Alexandre comentou inesperadamente: "Bach compôs algumas de suas peças mais belas para instrumentos solo. Há uma pureza na música tocada sem acompanhamento que raramente encontramos em grandes orquestras." A observação era tão específica e pessoal que Catarina o fitou com surpresa. "Você aprecia música clássica?" Alexandre pareceu perceber que havia revelado mais do que pretendia. "Ocasionalmente", respondeu com sua formalidade habitual, retornando, "quando o tempo permite." Mas a semente da curiosidade havia sido plantada. Naquela noite, durante sua caminhada noturna pelos corredores, Catarina decidiu explorar uma área da fortaleza que ainda não havia visitado. Guiada por um impulso inexplicável, subiu uma escadaria em espiral que levava às torres mais altas do edifício. Foi então que ouviu a música. As notas de um violino flutuavam pelo ar noturno como pássaros de cristal. Uma melodia melancólica e profundamente emotiva que parecia conter toda a tristeza e beleza do mundo. Catarina subiu os degraus cautelosamente, seu coração batendo mais forte a cada passo. A música vinha de uma sala no topo da torre, onde uma fresta de luz dourada escapava por baixo da porta. Ela se aproximou silenciosamente e, através de uma pequena fenda na madeira antiga, conseguiu vislumbrar o interior. Alexandre estava de costas para a porta, o violino apoiado no ombro com uma naturalidade que revelava anos de prática. Seus dedos dançavam pelas cordas com uma destreza surpreendente, criando uma música de beleza arrebatadora. Seus olhos estavam fechados, e em seu rosto havia uma expressão de paz que Catarina jamais havia visto. A música que ele tocava falava de solidão, de sonhos não realizados, de uma sensibilidade que ele mantinha trancada durante o dia. Catarina permaneceu ali por longos minutos, hipnotizada pela revelação. Tudo começava a fazer sentido. Os comentários sobre música clássica, os momentos de contemplação silenciosa, a melancolia que às vezes percebia em seus olhos. Alexandre não era o homem de gelo que todos acreditavam. Ele era alguém que havia aprendido a esconder sua natureza sensível atrás de uma máscara de disciplina militar. Quando a música finalmente cessou, Catarina desceu silenciosamente as escadas, seu coração cheio de uma emoção que não conseguia nomear. Pela primeira vez desde sua chegada à fortaleza, sentia que havia vislumbrado a verdadeira alma do homem com quem fora forçada a se casar. No dia seguinte, durante o jantar, ela se arriscou. Ontem à noite ouvi uma música muito bela vindo das torres. Alguém na fortaleza toca violino? Alexandre pausou com o garfo a meio caminho da boca, seus olhos se fixando nela com uma intensidade que a fez corar. Por um momento, ela temeu ter transgredido alguma linha invisível. "Ah, um soldado que ocasionalmente pratica", disse ele finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. "Espero que não tenha perturbado seu descanso." "De forma alguma",
respondeu Catarina suavemente. Era muito bela. Quem quer que fosse toca com muita sensibilidade. Os olhos de Alexandre se suavizaram quase imperceptivelmente, e Catarina percebeu que ele havia compreendido sua mensagem silenciosa. Ela sabia e não julgava. Ela admirava. Dezembro chegou com uma fúria branca que cobriu a fortaleza de neve e gelo. As temperaturas despencaram, e os ventos uivavam pelos corredores como fantasmas lamentando. Mas estranhamente, conforme o mundo exterior se tornava mais frio, uma mudança sutil, mas perceptível, começou a aquecer a atmosfera interna da fortaleza. Alexandre começou a incluir Catarina em discussões sobre a administração da propriedade, perguntando sua opinião sobre questões domésticas e até mesmo sobre o bem-estar dos soldados. Você tem uma compreensão intuitiva das necessidades humanas, comentou Alexandre enquanto revisavam juntos os relatórios de saúde dos soldados. É uma qualidade rara entre os comandantes militares. Catarina organizou um espaço na fortaleza onde as esposas e filhas dos soldados podiam se reunir para costurar, compartilhar receitas e encontrar apoio mútuo durante os meses rigorosos de inverno. Inicialmente, algumas mulheres mais velhas resistiram à ideia, vendo-a como uma intrusa, tentando alterar tradições estabelecidas. A senhora é muito jovem para entender como as coisas sempre funcionaram aqui, disse Dona Francisca, esposa do sargento Mor, com uma frieza que rivalizava com a temperatura externa. Mas Catarina persistiu com paciência e gentileza. Aos poucos, suas iniciativas começaram a dar frutos. As mulheres passaram a se apoiar mutuamente durante as dificuldades. As crianças tinham um local seguro para brincar. E um senso de comunidade começou a florescer dentro dos muros austeros da fortaleza. Alexandre observava essas transformações com um interesse crescente. Durante suas caminhadas noturnas, que agora incluíam conversas ocasionais com Catarina, ele começou a fazer perguntas sobre sua infância, suas aspirações, seus medos. Por que escolheu ensinar as crianças a ler? Perguntou ele numa dessas noites, enquanto observavam a neve cair através de uma janela ampla. Porque acredito que o conhecimento é como uma chama, respondeu Catarina. Quando compartilhado, não diminui, apenas cria mais luz. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai acreditava que o conhecimento deveria ser guardado, protegido. Ele dizia que compartilhá-lo era diluir seu poder. E o que você acredita? Pela primeira vez, Alexandre hesitou antes de responder, como se estivesse considerando uma perspectiva que nunca havia explorado completamente. Deixe-me ajudá-lo, disse Catarina suavemente, entrando no aposento sem esperar permissão. Alexandre ergueu os olhos e ela ficou chocada ao ver lágrimas em suas faces. Não eram lágrimas de dor física, mas algo muito mais profundo e devastador. Era um retrato de minha mãe, disse ele, sua voz quebrando pela primeira vez desde que ela o conhecia. A única coisa que restou dela. Catarina se ajoelhou ao lado dele, ajudando a recolher os cacos com cuidado. No centro dos destroços, conseguiu salvar a maior parte da fotografia. Uma mulher jovem e bela, com olhos gentis que lembravam os de Alexandre em seus momentos de vulnerabilidade. Ela era muito bela, disse Catarina suavemente. Você tem seus olhos. Alexandre pegou a fotografia com mãos trêmulas. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Meu pai disse que chorar por ela era sinal de fraqueza. No centro dos destroços, conseguiu salvar a maior parte da fotografia. Uma mulher jovem e bela, com olhos gentis que lembravam os de Alexandre em seus momentos de vulnerabilidade. Ela era muito bela, disse Catarina suavemente. Você tem seus olhos. Alexandre pegou a fotografia com mãos trêmulas. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Meu pai disse que chorar por ela era sinal de fraqueza. Que um soldado não podia se permitir sentimentos que o tornassem vulnerável. Catarina sentiu seu coração se partir ao ouvir aquelas palavras. Subitamente tudo fazia sentido. A rigidez emocional, a dificuldade em demonstrar afeto,
a música tocada em segredo como única forma de expressar sentimentos reprimidos. Sentir não é fraqueza, disse ela com convicção. É o que nos torna humanos. É o que nos conecta uns aos outros. Alexandre a fitou com uma intensidade que a fez corar. Você realmente acredita nisso? Com cada fibra do meu ser. E então, naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, algo fundamental mudou entre eles. Alexandre não era mais o general frio e distante. Era simplesmente um homem ferido que havia aprendido a esconder sua dor atrás de uma máscara de autoridade. Março chegou com os primeiros sinais de que o inverno estava perdendo sua força. Minha mãe tinha um jardim, disse ele num desses manhãs, enquanto ajudava Catarina a replantar algumas mudas. Ela dizia que as flores eram como as pessoas, precisavam de cuidado, paciência e amor para florescer. Ela parece ter sido uma mulher muito sábia, respondeu Catarina, observando como os dedos de Alexandre trabalhavam com cuidado quase reverente entre as plantas. Era. E eu passei anos tentando esquecer tudo o que ela me ensinou, porque meu pai dizia que eram sentimentalismos femininos que não cabiam a um futuro soldado. Catarina parou o que estava fazendo e se virou para fitá-lo. Alexandre, disse, usando seu nome pela primeira vez sem a formalidade habitual. Você não precisa mais ser o soldado que seu pai queria. Você pode ser o homem que sua mãe criou. Os olhos dele se encontraram com os dela. E por um momento que pareceu suspenso no tempo, todo o peso das máscaras e pretensões desapareceu entre eles. Eram apenas duas pessoas que haviam aprendido a se conhecer além das circunstâncias que as haviam unido. Catarina parou o que estava fazendo e se virou para fitá-lo. Alexandre, disse, usando seu nome pela primeira vez sem a formalidade habitual. Você não precisa mais ser o soldado que seu pai queria. Você pode ser o homem que sua mãe criou. Os olhos dele se encontraram com os dela. E por um momento que pareceu suspenso no tempo, todo o peso das máscaras e pretensões desapareceu entre eles. Eram apenas duas pessoas que haviam aprendido a se conhecer além das circunstâncias que as haviam unido. Seria uma honra, respondeu ela, seu coração acelerado de emoção. O salão de música, há muito tempo fechado e empoeirado, foi preparado para a ocasião. Quando Alexandre pegou o violino e começou a tocar, não escolheu uma das melodias melancólicas que Catarina havia escutado secretamente. Em vez disso, tocou uma peça de Mozart, alegre, esperançosa, cheia de vida e possibilidades. E quando terminou, pela primeira vez desde que se casaram, ele sorriu. Durante o jantar formal oferecido aos visitantes, Catarina observou seu marido interagir com os superiores. Ele era respeitoso, competente, mas havia perdido toda a humanidade que ela havia visto florescer nos meses anteriores. Era como assistir alguém desaparecer diante de seus olhos. O general Monteiro mantém uma disciplina exemplar, comentou o coronel Santos, o oficial mais graduado do grupo. Uma fortaleza que funciona com a precisão de um relógio. Sem dúvida, a influência de uma esposa adequada contribuiu para essa estabilidade. Catarina sorriu educadamente, mas por dentro sentia uma mistura de irritação e tristeza. Eles viam Alexandre apenas como uma máquina militar eficiente, sem qualquer interesse na pessoa complexa e sensível que ela havia aprendido a conhecer. Após a partida dos visitantes, Alexandre permaneceu distante por vários dias. Durante as refeições, ele havia voltado ao silêncio formal dos primeiros meses de casamento. As caminhadas noturnas cessaram e a música não voltou a ecoar pela fortaleza. Catarina decidiu que não podia simplesmente assistir ao homem que havia aprendido a admirar desaparecer novamente atrás de suas defesas. Numa noite, ela subiu até a torre onde ele costumava tocar e encontrou Alexandre sentado na escuridão, apenas olhando pela janela. Você vai deixar que eles definam quem você é? Perguntou ela diretamente, sem rodeios. Alexandre se virou surpreso por sua presença. Catarina, você não entende. Eu tenho responsabilidades, uma posição a manter.
E o que acontece com um homem que cuida de jardins e toca Mozart com um coração cheio de esperança? Esse homem é um luxo que não posso me permitir. Catarina se aproximou dele, sua própria coragem a surpreendendo. Alexandre, eu me casei com um estranho, mas nos últimos meses conheci um homem extraordinário. Se você escolher escondê-lo novamente, será a sua escolha. Mas eu não vou fingir que ele não existe. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e cheia de emoção. Tenho medo, Catarina. Medo de que se eu baixar a guarda completamente, de que se eu for verdadeiramente eu mesmo, descobrirei que não sou suficiente. Suficiente para quem? Para você. Para qualquer pessoa que mereça ser amada. As palavras atingiram Catarina como um raio, revelando a profundidade da insegurança que Alexandre carregava. Ela estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto, forçando-o a olhá-la nos olhos. Alexandre, disse ela com uma ternura que surpreendeu a ambos. Você já é mais do que suficiente. O homem que toca violino com a alma, que cuida de flores com reverência, que se preocupa genuinamente com o bem-estar de seus soldados, esse homem é extraordinário. E se eles não conseguem ver isso, o problema não é seu. Pela primeira vez desde a visita dos oficiais, Alexandre relaxou. Lentamente, como se testasse a veracidade das palavras dela, ele pegou o violino que estava apoiado contra a parede e começou a tocar. A melodia que escolheu era nova, não melancólica como as antigas, nem excessivamente alegre como as recentes. Era algo no meio termo, algo que falava de esperança cautelosa e amor nascente. Maio chegou com uma explosão de cores no jardim da fortaleza. As roseiras que Catarina e Alexandre haviam cuidado juntos floresceram em tons vibrantes de vermelho, rosa e branco, criando um oásis de beleza em meio à austeridade militar. Foi durante a preparação para o Festival da Primavera, uma celebração anual da comunidade local, que chegou o momento de maior tensão e revelação em seu relacionamento. Catarina havia sido convidada pelo comitê organizador para conduzir uma das cerimônias tradicionais, uma honra raramente oferecida a alguém de fora da comunidade. É um reconhecimento extraordinário, explicou o padre local durante sua visita à fortaleza. As mulheres da comunidade a veem como alguém que trouxe mudanças positivas, que se importa genuinamente com o bem-estar de todos. Alexandre ouviu a explicação com uma expressão cada vez mais tensa. Após a saída do padre, ele se dirigiu a Catarina com uma frieza que ela não via há meses. Você não pode aceitar, disse ele categoricamente. Não é apropriado para a esposa de um oficial militar se envolver tão profundamente com tradições populares. Catarina o fitou com incredulidade. Alexandre, essas são as pessoas que vivem sob nossa proteção. É uma honra ser aceita por elas. É uma distração das suas responsabilidades reais. A palavra responsabilidades ecoou entre eles como uma sentença. Catarina percebeu que haviam chegado a um ponto crucial em seu relacionamento. Um momento em que teriam que decidir se continuariam presos aos papéis que outros haviam definido para eles ou se teriam coragem de construir algo genuíno e autêntico. Minhas responsabilidades reais, repetiu ela lentamente, incluem ser verdadeira comigo mesma e com as pessoas que se importam comigo. Se você não consegue aceitar isso, então talvez tenhamos estado construindo nossa conexão sobre bases falsas. Alexandre pareceu ser atingido por suas palavras como se fosse um golpe físico. Por um momento, ela viu medo real em seus olhos. Não medo de perder autoridade ou posição, mas medo de perdê-la. Catarina, você não entende o que está pedindo. Estou pedindo para você confiar em mim. Para você acreditar que posso ser sua esposa e ainda ser eu mesma. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Alexandre caminhou até a janela, suas mãos cruzadas atrás das costas na postura militar familiar. Mas Catarina podia ver a tensão em seus ombros, a luta interna que ele travava. A confissão partiu o coração de Catarina.
Ela se aproximou dele lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Alexandre, disse ela, tomando suas mãos nas dela, você não é comum. Você é o homem que me ensinou que força verdadeira às vezes significa permitir-se ser vulnerável. Você é o homem que transformou uma fortaleza fria em um lar cheio de música e flores. Você é extraordinário e é hora de você acreditar nisso. Ele a fitou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Então, em uma voz carregada de emoção e determinação, disse: conduza a cerimônia, e eu estarei lá, não como um general observando à distância, but como seu marido, orgulhoso da mulher extraordinária que você é. O Festival da Primavera transformou a praça central do vilarejo em um mar de cores e música. Bandeirolas em tons pastel tremulavam na brisa suave. Mesas repletas de iguarias locais se espalhavam pelos cantos, e o ar estava perfumado com o aroma de flores silvestres e pães frescos. Catarina estava no centro da praça, vestindo um vestido branco bordado com motivos florais que as mulheres da comunidade haviam preparado especialmente para ela. Suas mãos seguravam uma coroa de flores frescas, símbolo da cerimônia da fertilidade da terra que ela iria conduzir. Alexandre observava de perto, mas não com a distância formal de outros eventos. Ele havia trocado o uniforme militar por trajes civis elegantes, e em seu peito não havia condecorações ou símbolos de patente. Apenas uma pequena flor que Catarina havia prendido ali pela manhã, um gesto íntimo que falava mais que qualquer medalha. Amigos, disse Catarina, sua voz clara ecoando pela praça. Hoje celebramos não apenas o despertar da primavera na natureza, mas o despertar da esperança. Celebramos a transformação, o crescimento e o poder do amor para fazer florescer até mesmo o solo mais árido. Conforme ela falava, Alexandre percebeu que cada palavra se aplicava à jornada que haviam percorrido juntos. O solo árido de seu coração havia realmente florescido sob o cuidado paciente e amoroso de Catarina. Juntos eles plantaram a semente e a cobriram cuidadosamente com terra. Quando se levantaram, suas mãos ainda estavam unidas, e pela primeira vez desde o casamento, Alexandre se inclinou e beijou Catarina diante de toda a comunidade. Não um beijo formal de protocolo, mas um beijo cheio de ternura e promessa. A multidão aplaudiu calorosamente, mas para Catarina e Alexandre, o mundo havia se reduzido apenas aos dois. Naquele momento, não eram mais estranhos unidos por conveniência, nem um general e sua esposa cumprindo papéis sociais. Eram simplesmente duas pessoas que haviam encontrado, uma na outra, a possibilidade de serem completas e autênticas. Dona Francisca, que meses antes havia questionado a legitimidade de Catarina na comunidade, se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhora, disse ela, fazendo uma reverência respeitosa, a senhora trouxe luz para nossa fortaleza e calor para o coração de nosso general. Por sua sensibilidade, que você escondeu por tanto tempo, e por ter tido coragem de se permitir amar e ser amado. Eles se beijaram sob as estrelas, no jardim que haviam transformado juntos, de um espaço abandonado em um oásis de beleza. E naquele momento, ambos souberam que haviam encontrado algo que nenhum arranjo familiar ou contrato social poderia ter garantido. O amor verdadeiro, construído sobre fundações sólidas de respeito mútuo, crescimento compartilhado e aceitação completa. Um ano depois do Festival da Primavera, que havia marcado sua transformação como casal, Catarina e Alexandre caminhavam pelo jardim da fortaleza numa manhã radiante de maio. A semente que haviam plantado juntos havia crescido e se transformado numa pequena roseira que exibia seus primeiros botões, prometendo flores magníficas. A fortaleza havia se transformado tanto quanto seu relacionamento. Os corredores, uma vez sombrios, agora eram iluminados por arranjos florais que Catarina preparava semanalmente. Um ano depois do Festival da Primavera, que havia marcado sua transformação como casal, Catarina e Alexandre caminhavam pelo jardim da fortaleza numa manhã radiante de maio. A semente que haviam plantado juntos havia crescido e se transformado numa pequena roz.
eira que exibia seus primeiros botões, prometendo flores magníficas. A fortaleza havia se transformado tanto quanto seu relacionamento. Os corredores, uma vez sombrios, agora eram iluminados por arranjos florais que Catarina preparava semanalmente. O salão de música, antes coberto de poeira, havia se tornado um local de encontro regular, onde Alexandre tocava não apenas para Catarina, mas ocasionalmente para pequenos grupos de amigos e soldados que apreciavam música. Mais importante ainda, a atmosfera geral da comunidade militar havia mudado. Alexandre havia implementado mudanças significativas na forma como tratava seus subordinados, incorporando a compaixão e compreensão que Catarina lhe havia ensinado, sem perder o respeito e a disciplina necessários ao comando militar. Os soldados parecem mais motivados, observou Catarina, enquanto observavam um grupo de jovens soldados treinando no pátio. Há algo diferente na forma como eles se relacionam uns com os outros. Quando um líder se permite ser humano, respondeu Alexandre, dá permissão para que outros também sejam. Você me ensinou isso. Naquela manhã, eles receberam uma visita especial. Os pais de Catarina haviam feito a longa jornada para visitá-los, trazendo notícias de casa e curiosidades sobre como estava se adaptando à vida na fortaleza. Nossa filha parece radiante, comentou Dona Isabel, observando Catarina preparar o chá, seus movimentos confiantes e alegres. Há uma luz em seus olhos que não víamos há muito tempo. E o general, acrescentou seu pai, observando Alexandre ajudar Catarina com naturalidade doméstica, parece muito diferente do homem austero que conhecemos na cerimônia de casamento. A melodia era bela e complexa, incorporando temas que representavam a jornada deles, começando com notas melancólicas e solitárias que gradualmente se harmonizavam numa sinfonia de esperança e amor. Chamei de O Despertar, explicou ele quando terminou. Porque é isso que Catarina fez. Despertou partes de mim que eu pensava ter perdido para sempre. Mais tarde, quando os pais de Catarina partiram, o casal ficou sozinho no jardim ao pôr do sol. As flores que haviam cuidado juntos exalavam sua fragrância no ar morno da tarde, e o som distante da música vinda do vilarejo criava uma trilha sonora perfeita para suas reflexões. Você se arrepende? Perguntou Alexandre subitamente. De ter aceitado este casamento arranjado? De ter deixado seus sonhos anteriores para construir uma vida aqui? Catarina sorriu pensando na pergunta cuidadosamente antes de responder. Sabe, disse ela finalmente, quando era jovem, eu sonhava com aventuras, com conhecer o mundo, com experiências grandiosas. Mas descobri que a maior aventura da vida é conhecer verdadeiramente outra pessoa e permitir que ela a conheça completamente. É encontrar alguém que a desafie a crescer, que a inspire a ser sua melhor versão e que escolha todos os dias construir algo belo ao seu lado. Alexandre pegou sua mão e a beijou suavemente. Então você não se arrepende? Como poderia me arrepender de encontrar minha alma gêmea? Eles permaneceram no jardim até que as estrelas apareceram no céu escuro, conversando sobre planos futuros. Talvez expandir os programas educacionais para a comunidade, certamente continuar cuidando do jardim que se havia tornado símbolo de seu amor e sempre, sempre continuarem a crescer juntos. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Catarina olhou pela janela e viu Alexandre no pátio, não mais caminhando sozinho em suas vigílias solitárias, mas conversando animadamente com alguns de seus soldados mais jovens, oferecendo orientação e demonstrando o tipo de liderança que inspirava lealdade através do respeito mútuo, rather than fear. Ela sorriu, percebendo que o homem de gelo havia se transformado completamente no homem de coração caloroso que ela sempre intuiu que existia por baixo da máscara. E ela própria havia se transformado de uma jovem assustada e ressentida numa mulher confiante que havia encontrado sua vocação em nutrir e fortalecer não apenas seu casamento, mas toda a comunidade ao redor deles. E obrigada por ter me ensinado que o amor verdadeiro não é algo que simplesmente acontece, respondeu Catarina.
É algo que se escolhe construir todos os dias, com paciência, coragem e fé na possibilidade de transformação. Eles adormeceram abraçados, sabendo que haviam provado que até mesmo os começos mais improváveis podem levar aos finais mais belos, quando duas pessoas têm coragem de serem vulneráveis, autênticas e de escolherem todos os dias construir algo maior que elas mesmas. O amor deles havia começado como gelo, mas sob o calor da compreensão mútua, paciência e aceitação, havia se transformado em algo radiante e duradouro. E como as flores em seu jardim, continuaria a crescer e florescer através de todas as estações da vida.